Pontos que se pretende deixar na sombra, dando-lhes conhecimento, ao mesmo tempo, da certeza de um outro mundo, bem como das verdadeiras condições para neles serem felizes ou infelizes. A mesma razão que leva alguém a dizer a uma criança, não vá lá, que há lobisomens, leva outra pessoa a dizer ao homem, não chameis os espíritos, são o diabo. Entretanto, por mais que façam, proibindo os homens de evocar os espíritos, jamais impedirão que estes venham aos homens para levantar a lâmpada de sob o alqueire. Ora, o culto que estiver com a verdade nada terá que temer da luz, pois a luz faz brilhar a verdade e o demônio não pode prevalecer contra a verdade. 15. Repelir as comunicações de além-túmulo é rejeitar o meio mais poderoso de instruir-se, seja pela iniciação nos conhecimentos da vida futura, seja pelos exemplos que tais comunicações nos fornecem. A experiência nos ensina, além disso, o bem que podemos fazer, desviando do mal os espíritos imperfeitos, ajudando os que sofrem a se desprenderem da matéria e a se aperfeiçoarem. Interdizer as comunicações é, portanto, privar as almas sofredoras da assistência que lhes podemos e devemos dispensar. As seguintes palavras de um espírito resumem admiravelmente as consequências da evocação, quando praticada com fim caritativo. Todo espírito sofredor e angustiado vos contará a causa da sua queda, os arrastamentos a que sucumbiu, falará sobre as suas esperanças, combates, terrores, remorsos, dores e desesperos, mostrará Deus justamente irritado a punir o culpado com toda a severidade da sua justiça. Ao ouvi-lo, sereis movidos de compaixão por ele e de temor por vós mesmos. E se o seguirdes nos seus queixumes, vereis então que Deus jamais o perde de vista, esperando o pecador arrependido estendendo-lhe os braços logo que procure regenerar-se. Vereis os progressos do culpado, para os quais tereis a felicidade e a glória de contribuir, com a solicitude e o carinho do cirurgião acompanhando a cicatrização da ferida que ele cuida diariamente. Bordeaux, 1861. Segunda parte. Exemplos. Capítulo 1. A passagem. 1. A confiança na vida futura não exclui os temores quanto à passagem desta para outra vida. Muitas pessoas não temem a morte em si mesma, mas o momento da transição. Sofre-se ou não nessa passagem? É por isso que se inquietam, e com razão, visto que ninguém foge à lei fatal dessa transição. Podemos dispensar-nos de uma viagem neste mundo, menos essa. Ricos e pobres, todos devem fazê-la, e, por mais dolorosa que seja, nem posição nem fortuna poderiam suavizá-la. 2. Vendo-se a calma de alguns moribundos e a agonia e as convulsões terríveis de outros, pode-se previamente julgar que as sensações experimentadas nem sempre são as mesmas. Quem, no entanto, poderá esclarecer-nos a tal respeito? Quem nos descreverá o fenômeno fisiológico da separação entre a alma e o corpo? Quem nos contará as impressões desse instante supremo, quando a ciência e a religião se calam? E se calam porque lhes falta o conhecimento das leis que regem as relações do espírito com a matéria. Uma se detém no limiar da vida espiritual e a outra nos limites da vida material. O espiritismo é o traço de união entre as duas, e só ele pode dizer-nos como se opera a transição, quer pelas noções mais positivas que ele nos oferece da natureza da alma, quer pela descrição dos que deixaram este mundo. O conhecimento do laço fluídico que une a alma ao corpo é a chave de muitos outros fenômenos. 3. A insensibilidade da matéria inerte é um fato, e sua alma experimenta sensações de dor e prazer. Durante a vida, toda desagregação da matéria repercute na alma, que por este motivo recebe uma impressão mais ou menos dolorosa. É a alma quem sofre, e não o corpo. Este não passa de um instrumento da dor, a alma é o paciente. Após a morte, estando a alma separada do corpo, este pode ser impunemente mutilado que nada sentirá. Em compensação a alma, quando isolada do corpo,
Nada experimentará da destruição orgânica deste último. A alma tem sensações próprias cuja fonte não reside na matéria tangível. O perispírito é o envoltório fluídico da alma e não se separa dela nem antes nem depois da morte. Ele não forma com ela mais que uma só entidade, de modo que não se pode conceber uma sem o outro. Durante a vida, o fluido perispirítico penetra o corpo em todas as suas partes e serve de veículo às sensações físicas da alma. É também por seu intermédio que a alma atua sobre o corpo e lhe dirige os movimentos. 4. A extinção da vida orgânica resulta na separação da alma em consequência da ruptura do laço fluídico que a une ao corpo. Essa separação, contudo, nunca é brusca. O fluido perispirítico só pouco a pouco se desprende de todos os órgãos, de sorte que a separação só é completa e absoluta quando não reste mais nenhum átomo do perispírito ligado à molécula do corpo. A sensação dolorosa que a alma experimenta no momento da morte é diretamente proporcional à soma dos pontos de contato existentes entre o corpo e o perispírito e, por conseguinte, também a maior ou menor dificuldade que apresenta o rompimento. Assim, não há razão para dissimular que, conforme as circunstâncias, a morte pode ser mais ou menos penosa. São essas diferentes circunstâncias que nos cumpre examinar. 5. Estabeleçamos em primeiro lugar, e como princípio, os 4 seguintes casos, que podemos considerar como situações extremas, dentro de cujos limites há uma infinidade de variantes. Primeiro, se no momento em que se extingue a vida orgânica o desprendimento do perispírito fosse completo, a alma não sentiria absolutamente nada. Segundo, se nesse momento a coesão dos dois elementos estiver no auge de sua força, produz-se uma espécie de ruptura que reage dolorosamente sobre a alma. Terceiro, se a coesão for fraca, a separação torna-se fácil e opera-se sem abalo. Quarto, se após a cessação completa da vida orgânica existirem ainda numerosos pontos de contato entre o corpo e o perispírito, a alma poderá ressentir-se dos efeitos da decomposição do corpo até que esse laço se desfaça inteiramente. Daí resulta que o sofrimento que acompanha a morte está subordinado à força adesiva que une o corpo ao perispírito, que tudo que puder atenuar essa força e acelerar a rapidez do desprendimento, torna a passagem menos penosa, e, finalmente, que se o desprendimento se operar sem dificuldade, a alma não experimentará nenhuma sensação desagradável. 6. Na passagem da vida corpórea para a espiritual produz-se ainda um outro fenômeno de importância capital, a perturbação. Nesse instante a alma experimenta um torpor que paralisa momentaneamente as suas faculdades, neutralizando, ao menos em parte, as sensações. É como se estivesse num estado de catalepsia, de modo que a alma quase nunca testemunha conscientemente o derradeiro suspiro. Dizemos quase nunca porque há casos em que a alma pode contemplar conscientemente o desprendimento, como em breve veremos. A perturbação pode, pois, ser considerada um estado normal no instante da morte, sua duração é indeterminada, variando de algumas horas a alguns anos. À proporção que se liberta, a alma encontra-se numa situação comparável à de um homem que desperta de profundo sono. As ideias são confusas, vagas, incertas, vê como que através de um nevoeiro, aclarando-se a vista pouco a pouco e lhe despertando a memória e o conhecimento de si mesma. Esse despertar, contudo, é bem diverso, conforme os indivíduos. Nuns é calmo e cheio de sensações deliciosas, noutros é repleto de terrores e de ansiedades, qual se for horrível pesadelo. 7. O último suspiro quase nunca é doloroso, porque, ordinariamente, ocorre em momento de inconsciência, mas a alma sofre antes dele a desagregação da matéria, durante as convulsões da agonia e, depois, as angústias da perturbação. É bom destacar logo que esse estado não é geral, porquanto, como já dissemos,
A intensidade e duração do sofrimento estão na razão direta da afinidade existente entre corpo e perispírito. Assim, quanto maior for essa afinidade, tanto mais penosos e prolongados serão os esforços da alma para desprender-se. Há pessoas nas quais a coesão é tão fraca que o desprendimento se opera por si mesmo, com a maior naturalidade. O espírito se separa do corpo como um fruto maduro que se desprende do seu caule. É o caso das mortes calmas e de despertar pacífico. 8. O estado moral da alma é a causa principal da maior ou menor facilidade de desprendimento. A afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional ao apego à matéria, atingindo o seu máximo no homem cujas preocupações se concentram exclusivamente na vida terrena e nos gozos materiais. Tal afinidade é quase nula naqueles cujas almas, já depuradas, identificam-se por antecipação com a vida espiritual. E uma vez que a lentidão e a dificuldade do desprendimento estão na razão do grau de pureza e desmaterialização da alma, depende de cada um de nós tornar fácil ou penoso, agradável ou doloroso, esse desprendimento. Estabelecido isto, quer como teoria, quer como resultado de observações, resta-nos examinar a influência do gênero de morte sobre as sensações da alma no último momento de sua vida na Terra. 9. Na morte natural, a que resulta da extinção das forças vitais por velhice ou doença, o desprendimento opera-se gradualmente. Para o homem cuja alma se desmaterializou e cujos pensamentos se elevam acima das coisas terrenas, o desprendimento quase se completa antes da morte real, isto é, enquanto o corpo ainda tem vida orgânica, o espírito já penetra a vida espiritual, apenas ligado por elo tão frágil que se rompe com a última pancada do coração. Nesta situação o espírito pode já ter recuperado a sua lucidez, de forma a tornar-se testemunha consciente da extinção da vida do corpo, do qual se sente feliz por tê-lo deixado. Parece a perturbação é quase nula, ou antes, não passa de ligeiro sono calmo, do qual desperta com indizível impressão de esperança e felicidade. No homem material e sensual, que mais viveu para o corpo do que para as coisas espirituais, para quem a vida espiritual nada representa e nem sequer lhe toca o pensamento, tudo contribui para estreitar os laços materiais e, quando a morte se aproxima, o desprendimento, embora se opere gradualmente, demanda contínuos esforços. As convulsões da agonia são indícios da luta do espírito, que às vezes procura romper os elos resistentes, e de outras se agarra ao corpo do qual uma força irresistível o arrebata com violência, molécula por molécula. 10. Quanto menos o espírito divisa além da vida corpórea, tanto mais se apega a ela, sente que a vida lhe escapa e quer retê-la a todo custo, em vez de se abandonar ao movimento que o empolga. Resiste com todas as forças e pode mesmo prolongar a luta por dias, semanas e meses inteiros. É claro que, nesse momento, o espírito não goza de toda a lucidez, visto que a perturbação se antecipou bastante à morte, mas nem por isso sofre menos, e o vácuo em que se acha, bem como a incerteza do que lhe sucederá, agravam-lhe as angústias. Quando a morte chega, nem tudo está terminado. A perturbação continua, ele sente que vive, mas não define-se material, se espiritualmente, luta ainda, até que as últimas ligações do perispírito se tenham completamente rompido. A morte pôs termo à moléstia efetiva, porém, não lhe sustou as consequências e, enquanto existirem pontos de contato entre o corpo e o perispírito, o espírito ressente-se e sofre com as suas impressões. 11. Bem diferente é a situação do espírito desmaterializado, mesmo nas enfermidades mais cruéis. Os laços fluídicos que o prendem ao corpo, por serem muito frágeis, rompem-se suavemente. Depois, a confiança do futuro entrevisto em pensamento ou na realidade, como sucede algumas vezes, faz que ele encare a morte como uma libertação e os seus males como prova, advindo-lhe daí uma calma moral e uma resignação que lhe amenizam o sofrimento. Após a morte,
Rotos os laços, nenhuma reação dolorosa o afeta, sente-se livre ao despertar, disposto, aliviado de um grande peso e muito feliz por não sofrer mais. 12. Na morte violenta as condições não são exatamente as mesmas. Como não houve nenhuma desagregação parcial capaz de levar a uma separação antecipada entre o corpo e o perispírito, a vida orgânica é subitamente aniquilada no auge da sua exuberância. Nestas condições, o desprendimento só começa depois da morte e não pode completar-se rapidamente. O espírito, colhido de improviso, fica como que aturdido, sente, pensa e acredita-se vivo, prolongando-se esta ilusão até que compreenda sua posição. Este estado intermediário entre a vida corpórea e espiritual é um dos mais interessantes para ser estudado, porque apresenta o espetáculo singular de um espírito, que julga material o seu corpo fluídico, experimentando ao mesmo tempo todas as sensações da vida orgânica. Esse caso também oferece uma série infinita de modalidades que variam segundo os conhecimentos e progressos morais do espírito. Para aqueles cuja alma está depurada, a situação dura pouco, porque neles já havia um desprendimento antecipado, cujo termo a morte mais súbita não fez mais que apressar. Em outros, a situação se prolonga por anos inteiros. Tal situação é muito frequente, mesmo nos casos de morte comum que, nada tendo de penosa para espíritos adiantados, se torna horrível para os atrasados. É principalmente nos casos de suicídio que essa situação é mais aflitiva. Preso ao corpo por todas as suas fibras, o perispírito faz repercutir na alma todas as sensações daquele, com atrozes sofrimentos. 13. O estado do espírito por ocasião da morte pode resumir-se assim: o sofrimento é tanto maior, quanto mais lento for o desprendimento do perispírito. A rapidez desse desprendimento está na razão direta do adiantamento moral do espírito. Para o espírito desmaterializado, de consciência pura, a morte é um sono de alguns instantes, isento de todo sofrimento, cujo despertar é suavíssimo. 14. Para que alguém possa trabalhar pela sua depuração, reprimir as más tendências, dominar as paixões, é preciso que renuncie às vantagens imediatas em prol do futuro, visto como, para identificar-se com a vida espiritual, encaminhando para ela todas as aspirações e preferi-la à vida terrena, não basta crer, mas compreender. É preciso considerá-la também sob um ponto de vista que satisfaça ao mesmo tempo a razão, a lógica, ao bom senso e a ideia que fazemos da grandeza, da bondade e da justiça de Deus. Sob esse aspecto o Espiritismo, pela fé inabalável que proporciona, é, dentre todas as doutrinas filosóficas, a que exerce a mais poderosa influência. O espírita sério não se limita a crer, porque compreende, e compreende porque raciocina. A vida futura é uma realidade que se desdobra incessantemente a seus olhos, realidade que ele toca e vê, por assim dizer, a cada passo, de modo que a dúvida não tem guarida na sua alma. A vida corpórea, tão limitada, se apaga diante da vida espiritual, que é a verdadeira vida. Daí a pouca importância que atribui aos incidentes da jornada e a resignação nas vicissitudes que enfrenta, cujas causas e utilidade compreende perfeitamente. Sua alma se eleva pelas relações que mantém com o mundo invisível, os laços fluídicos que o ligam à matéria enfraquecem-se, operando-se por antecipação um desprendimento parcial que facilita a passagem para outra vida. A perturbação, inseparável da transição, é de curta duração, porque, uma vez franqueado o passo, ele logo se reconhece, nada estranhando e se dando conta imediatamente da nova situação em que se encontra. 15. O Espiritismo, certamente, não é indispensável para que se chegue a esse resultado, por isso não tem a pretensão de ser o meio exclusivo, a garantia única de salvação para as almas. Contudo, pelos conhecimentos que fornece, pelos sentimentos que inspira e pelas condições em que coloca o espírito,
fazendo-lhe compreender a necessidade de melhorar-se, facilita enormemente a salvação. Além disso, ele dá a cada um os meios de auxiliar o desprendimento dos outros espíritos no momento de deixarem o envoltório material, abreviando-lhes a duração da perturbação pela evocação e pela prece. Pela prece sincera, que é uma magnetização espiritual, provoca-se a desagregação mais rápida do fluido perispirítico. Pela evocação conduzida com sabedoria e prudência, com palavras de benevolência e de estímulo, combate-se o entorpecimento do espírito, ajudando a reconhecer-se mais cedo e, se é sofredor, incutindo-lhe o arrependimento, que é o único meio de abreviar os seus sofrimentos. Nota de Allan Kardec: os exemplos que vamos citar nos capítulos seguintes apresentam os espíritos nas diferentes fases de felicidade e infelicidade da vida espiritual. Não fomos procurá-los nas personagens mais ou menos ilustres da antiguidade, cuja situação pode ter mudado consideravelmente depois da existência que lhes conhecemos, e por isto não ofereceriam provas suficientes de autenticidade. Ao contrário, tomamos esses exemplos nas circunstâncias mais ordinárias da vida contemporânea, porque são aquelas em que cada criatura pode encontrar mais similitudes e tirar, pela comparação, as mais proveitosas instruções. Quanto mais próxima de nós está a existência terrestre dos espíritos, quer pela posição social, quer por laços de parentesco ou de meras relações, tanto mais nos interessamos por eles, tornando-se mais fácil averiguar-lhes a identidade. As posições vulgares são as mais comuns, as de maior números, podendo cada qual aplicá-las em si, de modo a se tornarem úteis, ao passo que as posições excepcionais comovem menos, porque saem da esfera dos nossos hábitos. Não foram, pois, as sumidades que procuramos e, se nesses exemplos se encontram algumas personagens conhecidas, a maioria delas é composta de nomes obscuros. Nomes retumbantes nada acrescentariam à instrução que visamos, podendo ainda aferir suscetibilidades. Não nos dirigimos aos curiosos, nem aos amadores de escândalo, mas tão somente aos que pretendem instruir-se. Esses exemplos poderiam ser multiplicados infinitamente, porém, forçados a limitar-lhes os números, escolhemos os que pudessem melhor esclarecer o mundo espiritual e seu estado, quer pela situação dos espíritos, quer pelas explicações que estavam no caso de fornecer. A maior parte destes exemplos são inéditos e apenas alguns poucos já foram publicados na Revista Espírita. Destes, suprimimos os detalhes supérfluos, conservando apenas o essencial ao fim que nos propusemos, ajustando-lhes as instruções complementares que poderão suscitar posteriormente. Fim da nota. Capítulo 2. Espíritos felizes. Sanson, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, o Sr. Sanson faleceu a 21 de abril de 1862, depois de um ano de cruéis sofrimentos. Prevendo a morte, havia dirigido ao presidente da sociedade uma carta com a seguinte passagem: caso minha alma se separe do corpo de um momento para outro, venho reiterar-vos um pedido que vos fiz há cerca de um ano, no sentido de evocardes o meu espírito o mais breve possível e sempre que julgardes conveniente, a fim de poder, como membro bastante inútil da nossa sociedade, prestar-lhe para alguma coisa depois de morto, esclarecendo fase por fase as circunstâncias decorrentes do que o vulgo chama morte, e que para nós outros, os espíritas, não passa de uma transformação, segundo os desígnios insondáveis de Deus, mas sempre útil ao fim que ele se propõe. Além deste pedido, que é uma autorização para me honrardes com essa autópsia espiritual, talvez de pouca utilidade em razão do meu quase nulo adiantamento, e que a vossa sabedoria não consentirá ir além de um certo número de ensaios, ouso pedir pessoalmente a vós, bem como a todos os colegas, que supliquem ao Todo-Poderoso a assistência dos espíritos bons, com os seus conselhos benevolentes, e a São Luís, nosso presidente espiritual, em particular, que me guie na escolha sobre a época de uma nova encarnação,
Ideia que há muito tempo me preocupa. Temo confiar demais nas minhas forças espirituais, rogando a Deus, muito cedo e presunçosamente, um estado corpóreo no qual eu não possa justificar a bondade divina, e que, em vez de servir ao meu adiantamento, prolonga minha estação na terra ou em qualquer outra parte, caso venha a fracassar. Para satisfazer-lhe o desejo, evocando o mais breve possível após a morte, dirigimos-nos com alguns membros da sociedade à câmara mortuária, onde, em presença do seu corpo, se passou o seguinte colóquio, 1 hora antes do respectivo enterro. O nosso objetivo era duplo: íamos cumprir a última vontade do morto e observar, ainda uma vez, a situação de uma alma em momento tão imediato à morte, sem falar que se tratava de um homem eminentemente esclarecido, inteligente e profundamente convicto das verdades espíritas. Íamos, enfim, constatar a influência de tais crenças sobre o estado do espírito, de modo a captarmos suas primeiras impressões. E não nos iludimos na expectativa, porquanto o Sr. Sanson descreveu com perfeita lucidez o instante da transição, vendo-se morrer e renascer, o que é uma circunstância pouco comum e só devida à elevação do seu espírito. 1. Câmara Mortuária, 23 de abril de 1862. 1. Evocação: atendo ao vosso chamado para cumprir a minha promessa. 2. Meu caro Sr. Sanson, cumprimos com satisfação o dever de vos evocar o mais cedo possível depois da vossa morte, como era do vosso desejo. É uma graça especial que Deus me concede para que possa manifestar-me. Agradeço a vossa boa vontade, mas estou fraco e trêmulo. 3. Fostes tão sofredor que podemos, penso eu, perguntar como vos achais agora. Sentis ainda as vossas dores? Comparando a situação de hoje com a de 2 dias atrás, que sensações experimentais? A minha situação é bem afortunada, pois nada mais sinto das antigas dores. Acho-me regenerado, renovado, como se diz entre vós. A passagem da vida terrena para a dos espíritos deixou-me a princípio num estado incompreensível, porque, algumas vezes, ficamos privados de lucidez por muitos dias. No entanto, antes de morrer, pedi a Deus para permitir-me falar aos que estimo, e Deus me ouviu. 4. Ao fim de quanto tempo recobrastes a lucidez das ideias? Ao fim de 8 horas. Deus, repito, deu-me uma prova de sua bondade, julgando-me mais digno do que eu merecia, de modo que não sei como lhe agradecer. 5. Estais bem certo de não pertencerdes mais ao nosso mundo? Em caso afirmativo, como constatais a vossa situação? Certamente, eu não sou mais desse mundo, porém estarei sempre a vosso lado para vos proteger e sustentar, a fim de pregardes a caridade e a abnegação, que foram os guias da minha vida. Depois, ensinarei a verdadeira fé, a fé espírita, que deve levar à crença do bom e do justo. Estou forte, bastante forte, transformado, em suma. Em mim não reconhecereis mais o velho enfermo que tudo devia esquecer, fugindo de todo prazer e alegria. Sou um espírito e a minha pátria é o espaço, o meu futuro é Deus, que radia na imensidade. Gostaria de falar a meus filhos, ensinar aquilo mesmo que eu sempre desdenharam acreditar. 6. Que efeito vos causa a visão do vosso corpo aqui ao lado? Meu corpo. Pobre e mísero despojo. Deves voltar ao pó, enquanto eu guardo a lembrança de todos os que me estimaram. Vejo essa pobre carne deformada, habitação do meu espírito, provação de tantos anos. Obrigado, meu pobre corpo. Depuraste o meu espírito. O meu sofrimento, 10 vezes bendito, deu-me um lugar bem merecido, visto que tão depressa posso comunicar-me convosco. 7. Conservastes as ideias até o último instante. Sim. O meu espírito conservou as suas faculdades, embora não visse, eu pressentia.
Toda a minha existência se desdobrou na memória e o meu último pensamento, a última prece, foi para que pudesse comunicar-me convosco, como faço agora. Em seguida pedi a Deus que vos protegesse, a fim de que o sonho da minha vida fosse realizado. 8. Tivestes consciência do momento em que o corpo exalou o último suspiro? Que se passou convosco nesse momento? A vida se parte e a vista, ou melhor, a vista do espírito se extingue, encontra-se o vácuo, o desconhecido, e arrastada por não sei que poder, a gente se encontra num mundo de alegria e grandeza. Eu não sentia mais, nada compreendia e, no entanto, uma felicidade inefável enchia todo o meu ser, estava livre da opressão e da dor. 9. Tendes ciência do que pretendo ler sobre o vosso túmulo? Apenas pronunciadas as primeiras palavras sobre o assunto, o espírito respondeu antes que eu terminasse. E fez mais, respondeu, sem interrogação alguma, a certa controvérsia suscitada entre os assistentes, sobre se seria oportuno ler esta comunicação no cemitério, achando-se presentes pessoas que poderiam não compartilhar das nossas opiniões. R.O. Sim, meu amigo, e sei, porque tanto vos vi ontem como hoje, minha satisfação é grande. Obrigado. Obrigado. Falai para que me compreendam e vos estimem, nada tendes a temer, pois que se respeita a morte. Falai, pois, para que os incrédulos tenham fé. A Deus, falai, coragem e confiança. E tomara que meus filhos possam converter-se a uma crença tão venerada. J. Samson. Durante a cerimônia do cemitério, ele ditou as palavras seguintes: não vos deixeis atemorizar pela morte, meus amigos, ela é uma etapa da vida, se bem souberdes viver, é uma felicidade, se bem a merecerdes e melhor cumprirdes as vossas provações. Repito, coragem e boa vontade. Não deis aos bens terrenos mais que medíocre valor, e sereis recompensados. Não se pode gozar muito, sem tirar o bem-estar dos outros e sem fazer moralmente um imenso mal. Que a terra me seja leve. 2. Sociedade Espírita de Paris, 25 de abril de 1862. 1. Evocação. Eu estou perto de vós, meus amigos. 2. Ficamos muito felizes pela entrevista que tivemos no dia do vosso enterro e, já que o permitis, ficaremos ainda mais felizes em completá-la para nossa instrução. Eu estou pronto, e sinto-me feliz por pensardes em mim. 3. Tudo quanto possa esclarecer-nos sobre as condições do mundo invisível e nos leve a compreendê-lo, será para nós da mais alta importância, visto que é a ideia falsa que se fez do mundo invisível que, na maioria das vezes, conduz incredulidade. Não vos surpreendam, portanto, as perguntas que porventura vos fizermos. Não me surpreenderei e espero as vossas perguntas. 4. Descrevestes com luminosa clareza a passagem para outra vida, dissestes que, no momento de o corpo exalar o último suspiro, a vida se parte e a vista se extingue. Esse momento é seguido de alguma sensação penosa, dolorosa. Sem dúvida que sim, pois a vida não passa de uma série contínua de dores, sendo a morte o seu complemento. Daí uma ruptura violenta, como se o espírito tivesse de fazer um esforço sobre-humano para escapar-se do seu envoltório, esforço que absorve todo o ser, fazendo-lhe perder o conhecimento do seu destino. Esta regra não se aplica a todos os casos, pois a experiência tem provado que muitos espíritos perdem a consciência antes de expirar, e que o desprendimento se opera sem esforço nos que atingiram certo grau de desmaterialização. 5. Sabeis se há espíritos para os quais o momento extremo seja mais doloroso. Será mais doloroso para o materialista, por exemplo, isto é, para aquele que acredita que tudo se acaba para ele. Sem dúvida, porque o espírito preparado já esqueceu, ou melhor, já se habituou com ele e a calma com que encara a morte o impede de sofrer duplamente,
porque sabe o que o aguarda. O sofrimento moral é mais forte e a sua ausência, por ocasião da morte, constitui por si um grande alívio. Aquele que não crê assemelha-se ao condenado à pena de morte, cujo pensamento só divisa o cutelo e o desconhecido. Há similitude entre essa morte e a do ateu. 6. Haverá materialistas bastante endurecidos para acreditarem seriamente, nesse momento supremo, que vão ser mergulhados no nada. Sim, eles acreditam no nada até a última hora, porém, no momento da separação, o espírito recua, a dúvida o empolga e tortura, pergunta-se a si mesmo o que vai ser, quer captar alguma coisa e não consegue. O desprendimento não pode completar-se sem esta impressão. Em outra ocasião, um espírito nos fez a seguinte descrição da morte de um incrédulo. O incrédulo endurecido experimenta nos últimos instantes as angústias desses pesadelos terríveis em que se vê à beira de um abismo, prestes a precipitar-se nele, quer fugir e não pode, procura agarrar-se a qualquer coisa, mas não encontra apoio e sente deslizar para as profundezas, quer clamar, gritar e nem sequer um som conseguem articular. É então que os vemos a se contorcerem, crisparem as mãos, darem gritos sufocados, sintomas certos do pesadelo de que são vítimas. No pesadelo ordinário, do sonho, o despertar vos tira a inquietação e vos sentis aliviados pela compreensão de que sonháveis, mas o pesadelo da morte muitas vezes se prolonga por longo tempo, por anos mesmo. E o que torna a sensação ainda mais penosa para o espírito são as trevas em que se encontra imerso. 7. Dissestes que no momento de expirar nada vies, porém pressentias. Compreende-se que nada visses corporalmente, mas antes que a vida se extinguisse já não entrevias as claridades do mundo espiritual. Foi o que eu disse precedentemente, o instante da morte dá clarevidência ao espírito. Os olhos não veem mais, porém o espírito, que possui uma vista bem mais profunda, descobre instantaneamente um mundo desconhecido, e a verdade, brilhando de súbito, lhe dá momentaneamente uma imensa alegria ou uma mágoa inexprimível, conforme o estado de consciência e a lembrança da vida passada. Trata-se do instante que precede a morte, isto é, daquele em que o espírito perde a consciência. O que explica o emprego da palavra momentaneamente, pois as impressões agradáveis ou penosas, quaisquer que sejam, continuam após o despertar. 8. Podeis dizer-nos o que vos impressionou, o que vistes no momento em que os vossos olhos se abriram à luz. Podeis descrever-nos, se for possível, o aspecto das coisas com que vos deparastes. Quando pude voltar a mim e ver o que tinha diante dos olhos, fiquei como que ofuscado, sem poder compreender, porque a lucidez não volta repentinamente. Deus, porém, que me deu uma prova exuberante da sua bondade, permitiu que eu recuperasse as faculdades. Vi-me então cercado de numerosos e fiéis amigos. Todos os espíritos protetores que nos assistem rodeavam-me sorrindo. Uma felicidade sem par irradiava-lhes do semblante e também eu, forte e animado, podia sem esforço percorrer os espaços. O que eu vi não tem nome na linguagem humana. Voltarei depois para falar-vos mais amplamente das minhas venturas, sem, contudo, ultrapassar o limite traçado por Deus. Sabei que a felicidade, tal como a entendeis, é uma ficção. Viveis sabiamente, santamente, no espírito de caridade e de amor, e tereis feito jus a impressões que o maior dos poetas seria incapaz de descrever. Os contos de fadas estão cheios de coisas absurdas. Entretanto, não seriam, em alguns pontos, a descrição do que se passa no mundo dos espíritos. O relato do Sr. Sansão não se assemelha ao de um homem que, adormecido numa choupana, desperta em palácio esplêndido, em meio a uma corte brilhante. 3. 9. Sob que aspecto os espíritos se vos apresentaram? Sob a forma humana. Sim, meu caro amigo, os espíritos nos ensinam aí na terra que conservam no além a forma transitória que possuíam nesse mundo, e é verdade.
Mas que diferença entre a máquina informe, que aí se arrasta penosamente com o seu cortejo de misérias, e a fluidez maravilhosa do corpo espiritual. A fealdade não mais existe, porque os traços perderam a dureza da expressão que forma o caráter distintivo da raça humana. Deus beatificou esses corpos graciosos que se movem com todas as elegâncias da forma. A linguagem tem modulações intraduzíveis para a voz e olhar a profundeza de uma estrela. Tentai, pelo pensamento, imaginar o que Deus pode fazer na sua onipotência, Ele, o arquiteto dos arquitetos, e tereis feito uma pálida ideia da forma dos espíritos. 10. Quanto a vós, como vedes, reconheceis em vós uma forma limitada, circunscrita, embora fluídica. Sentis em vós mesmos uma cabeça, um tronco, braços, pernas. O espírito, conservando a sua forma humana idealizada, divinizada, pode, sem sombra de dúvida, possuir todos os membros de que falais. Sinto perfeitamente as pernas e os dedos, pois podemos, à vontade, aparecer-vos e apertar-vos as mãos. Estou perto de vós e já apertei a mão de todos os meus amigos, sem que disso se apercebessem. Nossa fluidez nos faculta estar em toda parte sem ocupar espaço ou produzir quaisquer sensações, se assim o desejarmos. Neste momento, tendes as mãos cruzadas e tenho as minhas nas vossas. Digo-vos, por exemplo, que vos estimo, porém meu corpo não ocupa qualquer espaço. A luz o atravessa e o que chamareis milagre, se acaso visses, não passa para o espírito de ação contínua de todos os instantes. A vista dos espíritos não tem a menor relação com a vista humana, do mesmo modo que seu corpo não tem quaisquer semelhanças reais. Para eles, tudo se transforma na essência, como no conjunto. Repito-vos que o espírito tem uma perspicácia divina que abrange tudo. Visto que pode adivinhar até o vosso pensamento, também pode tomar a forma que melhor lhe convenha para tornar-se conhecido. Nesse aspecto, porém, o espírito superior que concluiu suas provas prefere a forma que o conduziu para perto de Deus. 11. Os espíritos não têm sexo, entretanto, como até poucos dias atrás eres um homem. Desejamos saber se no vosso novo estado tendes mais da natureza masculina ou da feminina. E o mesmo que se dá convosco poder-se-á aplicar ao espírito desencarnado há muito tempo. Não temos motivo para ser de natureza masculina ou feminina, os espíritos não se reproduzem. Deus os criou como quis e, tendo que lhes dar a encarnação sobre a terra, segundo seus maravilhosos desígnios, subordinou-os às leis de reprodução das espécies por meio das condições peculiares ao macho e à fêmea. Contudo, deveis sentir, mesmo sem maiores explicações, que os espíritos não podem ter sexo. Sempre foi dito que os espíritos não têm sexo, sendo este apenas necessário à reprodução dos corpos. Como não se reproduzem, o sexo lhes seria completamente inútil. A nossa pergunta não visava confirmar o fato, mas saber, visto que o Sr. Sanson desencarnara recentemente, as impressões que guardava do seu estado terreno. Os espíritos depurados compreendem perfeitamente a sua natureza, porém, entre os inferiores, não desmaterializados, muitos acreditam que ainda estão na Terra e conservam as mesmas paixões e os mesmos desejos. Assim, pensam eles que continuam a ser os mesmos que foram, isto é, homem ou mulher, o que tem levado alguns à suposição de que realmente têm sexo. As contradições a tal respeito provêm dos diferentes graus de adiantamento dos espíritos que se manifestam. O erro não é deles, mas de quem os interroga sem se dar ao trabalho de aprofundar as questões. 12. Como considerais a nossa sessão? O seu aspecto é o mesmo de quando eres vivo? As pessoas têm para vós a mesma aparência. Será tudo tão claro e tão nítido como antes? Muito mais claro, porquanto posso ler o pensamento de todos vós. Sinto-me muito feliz pela benéfica impressão que me causa a boa vontade de todos os espíritos aqui reunidos.
Desejo que essa mesma compreensão possa existir não só em Paris, na reunião de todos os grupos, mas também em toda a França, onde há grupos que se dispersam e se invejam reciprocamente, dominados por espíritos turbulentos que se comprazem na desordem, quando o espiritismo deve incutir o esquecimento completo e absoluto do eu. 13. Dissestes que podeis ler no nosso pensamento. Serias capaz de explicar-nos como se opera essa transmissão de pensamento? Isto não é fácil. Para vos descrever, para vos explicar esse estranho prodígio da nossa visão, seria preciso lançar mão de todo um arsenal de agentes novos que, aliás, teria pouca valia para vós, uma vez que tendes as faculdades limitadas pela matéria. Paciência. Tornai-vos bons e tudo conseguireis. Atualmente só podeis ter o que Deus vos concede, mas com esperança de progredir continuamente. Mais tarde sereis como nós. Tratai de morrer bem para saberdes muito. A curiosidade, estímulo do homem que pensa, conduzir-vos-á tranquilamente para a morte, reservando-vos a satisfação de todas as curiosidades passadas, presentes e futuras. Enquanto esperais, direi para responder, ainda que mal, a vossa pergunta, o ar que vos envolve, impalpável como nós, reproduz fielmente o vosso pensamento, o sopro que exalais é, a bem dizer, a página escrita dos vossos pensamentos, páginas lidas e comentadas pelos espíritos que constantemente se acercam de vós. São eles os mensageiros de uma telegrafia divina qual nada escapa. A morte do justo. Em seguida a primeira evocação do Sr. Sanson, feita na Sociedade de Paris, um espírito transmitiu, sob o título acima, a comunicação seguinte. Foi a de um justo a morte desse homem de quem neste momento vos ocupais, isto é, esperançosa e calma. Como o dia sucede naturalmente à aurora, a vida espiritual sucedeu para ele a vida terrena, sem rompimento nem abalo, e o seu último suspiro foi exalado num verdadeiro hino de reconhecimento e de amor. Quão poucos os que atravessam assim a rude transição! E como são poucos os que após a confusão e o desespero da vida concebem o ritmo harmonioso das esferas. Assim como o homem saudável, quando mutilado por uma bala, continua a sentir dor nos membros do que foram amputados, também a alma do homem que morre sem fé e sem esperança, separada do corpo, se despedaça e se precipita no espaço, inconsciente de si mesma. Orai por essas almas perturbadas, orai por todos os sofredores, pois a caridade não se restringe à humanidade visível, ela também socorre e consola os seres que povoam o espaço. Tivestes a prova evidente disto na súbita conversão desse espírito tocado pelas preces espíritas sobre o túmulo do homem de bem que vindes interrogar e que deseja fazer-vos progredir no bom caminho. O amor não tem limites, enche o espaço e dá e recebe mutuamente as suas divinas consolações. O mar se desdobra numa perspectiva infinita, cujo espetáculo deslumbra o espírito, parecendo confundir-se no seu limite com os céus. São duas grandezas que se extremam. Pois bem, assim é o amor, mais profundo que as ondas, mais infinito que o espaço, deve reunir todos vós, encarnados e desencarnados, na santa comunhão da caridade, operando a admirável fusão do que é finito e do que é eterno. Georges Jobardi, diretor do Museu da Indústria de Bruxelas, nascido em Baissei, Haute-Marne, e falecido em Bruxelas, de apoplexia fulminante, no dia 27 de outubro de 1861, com 69 anos. O Sr. Jobardi era presidente honorário da Sociedade Espírita de Paris. Pensávamos em evocá-lo na sessão de 8 de novembro, quando, antecipando-se ao nosso desejo, deu espontaneamente a seguinte comunicação. Aqui estou, eu quem ias evocar, manifestando-me por este médium que até agora tenho solicitado sem sucesso. Desejo, antes de tudo, descrever as minhas impressões por ocasião do meu desprendimento. Senti um abalo indescritível, lembrei-me instantaneamente do meu nascimento,
Da minha juventude, da minha velhice, toda a minha vida se retratou nitidamente na minha memória. Eu senti apenas o piedoso desejo de me achar nas regiões reveladas pela nossa crença. Depois, o tumulto serenou. Eu estava livre e meu corpo jazia inerte. Ah! Meus caros amigos, que prazer se experimenta sem o peso do corpo. Que encanto poder abranger o espaço. Não creiais, no entanto, que de repente eu tenha me tornado um eleito do Senhor. Não, eu estou entre os espíritos que, tendo aprendido um pouco, muito devem aprender ainda. Não tardou muito que me lembrasse de vós, irmãos de exílio, e asseguro-vos toda a minha simpatia, todos os meus votos vos cercam. Quereis saber quais foram os espíritos que me receberam? Quais as minhas impressões? Pois bem, meus amigos, foram todos os que evocamos, todos os irmãos que compartilharam dos nossos trabalhos. Eu vi o esplendor, mas não posso descrevê-lo. Apliquei-me a discernir o que era verdadeiro nas comunicações, pronto a rejeitar tudo que fosse errôneo, pronto a ser o cavaleiro da verdade no outro mundo, tal como fui no vosso. Jobade 1. Quando vivias na terra, recomendastes que vos evocássemos. É o que ora fazemos, não só para satisfazer aquele desejo, mas para testemunhar-vos ainda uma vez a nossa sincera e viva simpatia, instruindo-nos ao mesmo tempo, visto que ninguém melhor do que vós pode dar-nos esclarecimentos precisos sobre esse mundo em que hoje vos encontrais. Ficaremos muito satisfeitos se vos dignardes responder às nossas perguntas. No momento que mais importa é a vossa instrução. Quanto à vossa simpatia, entrevejo-a e tenho a prova dela tão só pelo que ouço, o que já constitui um grande progresso. 2. Para fixarmos ideias e não divagar, perguntaríamos inicialmente em que lugar vos achais aqui, e como vos veríamos caso isto nos fosse permitido. Estou junto do médium, com a aparência do mesmo Jobade que se sentava à vossa mesa, visto que os vossos olhos mortais, ainda vendados, não podem ver os espíritos senão sob a sua forma mortal. 3. Poderias tornar-vos visível. Em caso contrário, qual a dificuldade? A disposição que vos é própria. Um médium vidente me veria, os outros não. 4. O vosso lugar aqui é o mesmo de quando assistis encarnado às nossas sessões e que vos reservamos. Aqueles, pois, que vos viram em tais condições poderão supor que aí estás tal qual eres então, visto que não envergais o corpo material de antes, mas o corpo fluídico de agora, que tem a mesma forma daquele. Se não vos vemos com os olhos do corpo, vemos-vos com o pensamento. Se não podeis comunicar pela palavra, podeis fazê-lo pela escrita, com o auxílio de um médium. Assim, as nossas relações não se romperam de forma alguma com a vossa morte e podemos conversar convosco tão fácil e completamente como outrora. É assim mesmo que se passam as coisas. Sim, e já sabeis disso há muito tempo. Ocuparei este lugar muitas vezes, mesmo sem o saberdes, porque o meu espírito habitará entre vós. Chamamos atenção para esta última frase, o meu espírito habitará entre vós. Nas atuais circunstâncias, isto não é uma simples figura, mas a realidade. Pelo conhecimento que o Espiritismo nos faculta sobre a natureza dos espíritos, sabemos que qualquer um pode achar-se entre nós, não só pelo pensamento, mas pessoalmente, com o auxílio de seu corpo etéreo, que o torna uma individualidade distinta. Por conseguinte, um espírito tanto pode habitar entre nós depois de morto como quando vivo, ou, por outra, melhor ainda depois de morto, uma vez que pode ir e vir quando bem lhe aprouver. Temos assim uma imensidade de comensais invisíveis, indiferentes uns, outros atraídos por afeição. É sobretudo a estes últimos que se aplica esta sentença: eles habitam entre nós, que se poderá interpretar assim: eles nos assistem, inspiram e protegem. 5. Não faz muito tempo que vinhas sentar nesse mesmo lugar.
As condições nas quais o fazeis agora vos parecem estranhas. Que efeito essa modificação produziu em vós? Essas condições atuais não me parecem estranhas, porque o meu espírito desencarnado goza de lucidez suficiente para não deixar insolúveis quaisquer questões que considere. 6. Lembrai-vos de haver estado nas mesmas condições anteriormente à última existência. Alguma coisa teria mudado. Recordo-me das existências anteriores e sinto que melhorei. Agora vejo e compreendo em toda a extensão o que estou vendo, ao passo que, perturbado nas precedentes existências, só atinava com as faltas terrenas. 7. Lembrai-vos da penúltima encarnação, da que precedeu a existência do Sr. Jobard. Na minha penúltima existência fui um operário mecânico atormentado pela miséria e pelo desejo de aperfeiçoar a minha arte. Como Jobard, realizei os sonhos do pobre operário, e dou graças a Deus cuja bondade infinita fez germinar a semente que ele havia depositado em meu cérebro. 8. Já vos comunicastes em outra parte. Pouco me tenho comunicado. Em muitos lugares um espírito tomou o meu nome. Algumas vezes eu estava perto dele sem que pudesse comunicar-me diretamente. Minha morte é tão recente que participo ainda de certas influências terrestres. É preciso que haja perfeita simpatia para poder exprimir o meu pensamento. Logo poderei agir indistintamente em relação aos médiuns, mas por enquanto, repito, não posso fazê-lo. Quando morre um homem um tanto conhecido, é chamado de todos os lados e inúmeros espíritos se dão pressa de apossar-se da sua individualidade. Foi o que aconteceu comigo em muitas circunstâncias. Asseguro-vos que poucos espíritos podem comunicar-se logo após o desprendimento, mesmo por um médium de sua preferência. 9. Vedes os espíritos que aqui estão conosco. Vejo, principalmente Lázaro e Erasto, depois, mais afastado, o espírito de verdade pairando no espaço, e vejo também uma multidão de espíritos que vos cercam, solícitos e benévolos. Sede felizes, amigos, pois benéficas influências vos defendem das calamidades do erro. 10. Quando encarnado compartilháveis da opinião emitida sobre a formação da Terra pela incrustação de 4 planetas que se teriam unido. Conservais a mesma opinião? Um erro. As novas descobertas geológicas provam as convulsões da Terra e sua formação gradual e sucessiva. A Terra, como os outros planetas, teve sua vida própria, e Deus não precisou lançar mão da grande desordem que seria essa agregação de planetas. A água e fogo são os únicos elementos orgânicos da Terra. 11. Admitis também que os homens pudessem cair em estado cataléptico por tempo ilimitado, e que o gênero humano tivesse assim aparecido na Terra. Ilusão da minha imaginação, que ultrapassava sempre o seu fim. A catalepsia pode ser longa, mas não indeterminada. Tradições, lendas exageradas pela imaginação oriental. Meus amigos, muito tenho sofrido com as ilusões que alimentaram o meu espírito, não vos iludais a tal respeito. Muito aprendi e posso hoje dizer-vos que a minha inteligência, apta para assimilar diversos e vastos estudos, havia guardado de minha última encarnação amor pelo maravilhoso e pelo místico, hauridos nas imaginações populares. Por ora pouco me tenho ocupado com as questões puramente intelectuais, no sentido em que as julgais. E como poderia fazê-lo, deslumbrado e aturdido pelo maravilhoso espetáculo que me cerca? Só o vínculo com o Espiritismo, tão poderoso, ó homens, que não podeis compreender, é capaz de atrair-me a esta terra que abandono, não direi com alegria, pois que isto seria uma impiedade, mas com o profundo reconhecimento da libertação. Quando a sociedade abriu uma subscrição em favor dos operários de Lyon, em fevereiro de 1862, um de seus membros subscreveu 50 francos, sendo 25 por si e 25 em nome do Sr. Jobard, que, então, deu a tal respeito a comunicação seguinte:
Sinto-me honrado e agradecido por não ter sido olvidado entre os meus irmãos espíritas. Agradeço ao coração generoso que vos trouxe o óbolo que eu daria se habitasse ainda o vosso mundo. Naquele em que agora me encontro não temos necessidade de dinheiro, de modo que me foi preciso recorrer à bolsa da amizade para provar materialmente que também a mim me comoveu o infortúnio dos irmãos de Lyon. Bravos trabalhadores, que ardentemente cultivais a vinha do Senhor,